E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, o tema do vídeo de hoje é sobre o Campeonato Paulista de 1977. Pois é, hoje eu vou trazer para vocês tudo sobre aquele Paulistão, o regulamento, os times, a campanha do campeão Corinthians, tudo aqui para vocês. Muitos se lembram, claro, da final, Corinthians e Ponte, o gol do Basílio, mas poucos sabem da campanha, da trajetória do Corinthians na competição. Acreditem, se vocês acham que o Campeonato Brasileiro é longo, espera para ver o Paulistão de 77. O campeonato longo com regulamento doido, né? Pois é. Então, eu vou trazer para vocês aqui o Paulistão de 77, beleza? Então, bora conferir sobre o Campeonato Paulista que o Corinthians ganhou, o fim do jejum de 23 anos. Bora conferir. E bom, vamos começar então a falar sobre o Paulistão de 77. 19 clubes participaram do campeonato organizado pela Federação Paulista de Futebol. O período de disputa do campeonato foi entre 5 de fevereiro até o dia 13 de outubro. Pois é, de fevereiro a outubro de 77. O campeonato teve 874 gols em 378 jogos. O Corinthians foi o grande campeão, o 16º título paulista. A Ponte ficou com o vice-campeonato e o artilheiro da competição foi Serginho Chulapa do São Paulo com 32 gols marcados. O regulamento da competição era o seguinte, né? 19 clubes participando, né? Tendo o primeiro e o segundo turno. Depois, o terceiro turno com 8 clubes. E depois, a final da competição com 2 times decidindo para ver quem era o campeão paulista. Então, vamos falar sobre o primeiro e o segundo turno, que tinha o mesmo regulamento. 19 times participando, os times se enfrentariam entre si em turno único. Porém, na pontuação, foram divididos em 4 grupos. O melhor de cada grupo avançaria para a semifinal de cada turno. As semifinais e a final do turno acontecendo em jogo único, na casa do time de melhor campanha. O campeão de cada turno garantiria uma vaga para o terceiro turno do Campeonato Paulista. E sobre o terceiro turno, são 8 times, tá? O campeão do primeiro turno, o campeão do segundo turno, mais os 6 melhores do campeonato, juntando a pontuação dos 2 primeiros turnos. Os times se enfrentariam entre si em turno único, porém, na pontuação foram divididos em 2 grupos. O melhor de cada grupo avançaria para a final do Campeonato Paulista. E agora vamos falar sobre a final do campeonato. Os 2 times finalistas se enfrentariam em no mínimo 2 jogos. O clube de melhor pontuação antes dessa fase receberia 1 ponto a mais, ou seja, na final o time de melhor campanha já iniciaria com 1 ponto na decisão. Caso nenhum dos dois não conseguisse conquistar a marca obrigatória de 4 pontos em 2 jogos, seria realizada uma partida extraordinária, ou seja, na decisão, o time que atingir 4 pontos seria o campeão. Em caso de um empate no jogo extra, seria realizada uma prorrogação. Se permanecesse empatado, o clube de melhor campanha ficaria com o título de campeão paulista. E agora a pontuação do campeonato, tá? 3 pontos seria dados ao time que conseguisse vencer por 3 gols ou mais de diferença, tá? 2 pontos, vitória simples, 1 a 0 ou 2 a 0 e aí vai. 1 ponto por empate e nenhum ponto por derrota, né? Esse era o esquema de pontuação do Campeonato Paulista daquele ano. E agora vamos falar sobre os times participantes. 19 jogaram aquele Paulistão.
O América, de São José do Rio Preto, o Botafogo e o Comercial, ambos de Ribeirão Preto, Corinthians, Ferroviária de Araraquara, Guarani, Juventus, Marília, Noroeste de Bauru, Palmeiras, Paulista, Ponte Preta, Portuguesa, Portuguesa Santista, Santos, São Bento, São Paulo, 15 de Jaú e o 15 de Piracicaba. E é isso, galera, eu já expliquei pra vocês como funcionava aquele Paulistão, mas vamos entender melhor na prática, né? O primeiro, o segundo turno, depois o terceiro e as finais pra vocês entenderem melhor como foi a loucura daquele regulamento do Paulistão de 77. Então, bora falar sobre o primeiro turno. No primeiro turno, também conhecido como Taça Cidade de São Paulo, os times se enfrentaram entre si, mas divididos em 4 grupos na pontuação final. No grupo A, o Palmeiras passou, no B, o Botafogo, no C, o São Paulo e no grupo D, o Guarani. O Corinthians, em segundo no grupo B, ficou de fora das semifinais. Na semifinal do turno, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Guarani por 0-0 e foi para a final do turno por ter melhor campanha, e o São Paulo venceu o Palmeiras por 3-1. Na final do primeiro turno, Botafogo e São Paulo foi 0-0, porém o Botafogo foi o campeão por ter melhor campanha no primeiro turno. Então, Botafogo campeão da Taça Cidade de São Paulo, o primeiro turno daquele Paulistão. Ou seja, o Botafogo, campeão do primeiro turno, já estava classificado para o terceiro turno do Campeonato Paulista. E tá aí a campanha do Corinthians no primeiro turno do Campeonato Paulista, né? Teve a estreia contra a Portuguesa Santista, 2-0, vitória contra a Comercial, 3-0, conseguiu vencer a Portuguesa, 2-0, nos clássicos empatou com o Santos, 1-1, venceu o São Paulo por 1-0, empatou com o Palmeiras por 0-0 e no último jogo do turno goleou o 15 de Jaú por 4-0. E agora, galera, eu quero mostrar pra vocês alguns gols de vitórias do Corinthians no primeiro turno daquele Paulistão. Confira aí gols da vitória contra Portuguesa Santista, Portuguesa, São Paulo e por aí vai. Confira algumas vitórias do Corinthians no primeiro turno. Vai ser autorizado o Edu. Maurinho atento. Edu. Abrindo o placar. Edu. Camisa 11 para o Corinthians no Pacaembu. Fez o passe. Boa passagem de Vaguinho. Venceu a Carpinelli. Vaguinho, olha o Corinthians, chegou, Basílio. É o segundo do Corinthians no Pacaembu. Basílio. Camisa 6 de março de 77. O primeiro clássico do Corinthians é contra a Portuguesa. Vitória corintiana, 2-0, com beijinho de Russo e tudo mais. Badeco, Russo. Corinthians 2, Portuguesa 0. 34 minutos, segundo tempo de jogo. Russo. 17 de abril de 77, clássico contra o São Paulo. E estreia do técnico Oswaldo Brandão no comando do timão. Bolão, olha o gol do Corinthians. Geraldão num passe precioso de Palinha. O jogo agora é contra o América. Palinha marca seu primeiro gol pelo Corinthians. Final 3-0. Olha o Palinha, é gol! Luciano na bola. 2-0. Palinha. Lance, bela jogada, atenção. 3-0, lance num passe sensacional de Palinha. Atenção, Luciano direto, é gol! Ah, que bomba! E eu dizia. Deixou cair, ainda Vaguinho. Geraldo, atenção! 2-0 Corinthians. O maior número de facções, não? É, umas 10 ou 15 torcidas. Olha aí, Palinha, limpou, jogou, é gol! Nessa o Valentim foi.
E a Rede Tupi, novos rumos. Vaguinho. Olha aí a chance para Palinha. Levantou. Pode marcar. Ainda Palinha. Gol! Sensacional! E é isso, meus amigos. O primeiro turno terminou, Botafogo campeão, já estava no terceiro turno e agora iríamos para o segundo turno do campeonato, tá? O segundo turno era o mesmo regulamento do primeiro, porém, os grupos não eram os mesmos, os times foram reagrupados em grupos diferentes, tá? Porém, o mesmo regulamento, o primeiro colocado avançaria para a semifinal e depois a final em jogo único. Então, bora conferir o segundo turno. No segundo turno, também conhecido como Taça Governador do Estado de São Paulo, a Portuguesa liderou o grupo A, o São Paulo o B, o Corinthians o grupo C e o Palmeiras o grupo D. Então esses 4 times avançaram para a semifinal. Na semifinal, o Palmeiras venceu a Portuguesa 2-1 e o Corinthians venceu o São Paulo pelo mesmo placar 2-1. Palmeiras e Corinthians decidiram o final do segundo turno e deu Corinthians 1-0 e o Corinthians foi o campeão do segundo turno, ou seja, o Corinthians, campeão do segundo turno, estava classificado para o terceiro turno ao lado do Botafogo, que venceu o primeiro turno. E tá aqui a campanha do Corinthians na primeira fase do segundo turno, antes das semifinais. Teve goleada contra o Noroeste 5-1, 4-0 no Santos, vitória contra o Botafogo 2-0 e por aí vai, tá? Aí depois teve as semifinais e a final do turno, onde o Corinthians venceu o Palmeiras. E agora eu quero mostrar para vocês alguns gols de algumas vitórias do Corinthians no segundo turno daquele Campeonato Paulista, incluindo a semifinal do turno contra o São Paulo e a final contra o Palmeiras, né, onde o Corinthians venceu por 1-0 e se classificou para o terceiro turno. Então confira aí algumas vitórias do segundo turno do Corinthians aí no Paulistão. 25 de maio de 77, Geraldão, artilheiro do Timão, marca 3 na goleada de 5-1 contra o Noroeste. Luciano, Corinthians! Geraldo. Luciano, Geraldo, ótima bola! Terceiro gol do Corinthians! Palinha. Palinha, ótima jogada! Quarto gol do Corinthians! Palinha! Geraldo. O russo vai lá. Geraldo ainda insiste no lance. Arremata Geraldo. Quinto gol do Corinthians. Sobre o Santos em 77, ano mágico para o Timão. Luciano Coalhada cobra falta. A bola desvia na barreira e mata o goleiro Ricardo Romeira, que era um frangueiro esse argentino, viu? Festa da Fiel no Morumbi. Corinthians 1, Santos 0. O Palinha era o número 10 do Timão, o primeiro dos Palinhas, o legítimo Palinha. Segundo gol do Timão. Romeu Cambalhota, também mineiro, recebe de Geraldão Manteiga e cruza. O mineiro Vaguinho toca de cabeça. E o artilheiro Geraldão completa também de cabeça. O Ricardo Romeira, ai, 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 hein? Não conseguiu chegar a tempo. Esse rapaz veio do México, era um frangueiraço. 2-0 Corinthians e foi sacado no intervalo. Segundo tempo, Geraldão sofre falta violenta de Alfredo Mostarda. Ah, Alfredo, essa merecia cartão vermelho, hein? Ficou barato. O beijinho doce russo bateu. E o goleiro Wilson Quiqueto, chegando do time da Ponte Preta, soltou. E Romeu Cambalhota fez. Corinthians 3, Santos 0 no Morumbi. O quarto gol do Timão, Zé Maria, o Super Zé, arranca pela direita e cruza. Palinha erra o chute, mas marca. Oh, mas que largura, hein? Dia 29 de maio de 77 no Morumbi, massacre. O Santos tinha como técnico Otto Glória. Olha o Corinthians e São Paulo, olha o Geraldão, gol da vitória, ó. Corinthians ganhou de 1-0 do São Paulo. Geraldão pra você. Placar final, 1 para o Corinthians, 0 para o São Paulo, 21 de agosto de 77. Começa a decisão do segundo turno. São Paulo, Palmeiras e Corinthians brigam pelo título. No jogo contra o São Paulo, o Timão ganha na prorrogação, 2-1. Alcançou, atenção, a chance é boa, gol! Geraldo! Bola bateu, entrou, lutou e a torcida comemora. E a Rede Tupi mostra
Exatamente a 9. Primeiro tempo, Corinthians 1-0. Chicão, Serginho, a chance é boa, atenção, é gol! Serginho empatando, exatamente a 15 do segundo tempo. Depois da bola ter resvalado em Chicão no centro do Bezerra. Pela esquerda, Edu. Ainda Edu. A chance, Luciano, é gol! Luciano de cabeça atarantada, defensiva do São Paulo. Apenas aproveitando o toque leve. O segundo do Corinthians na prorrogação. Na decisão do segundo turno, o Corinthians vence o Palmeiras 1-0. Vladimir, a chance é boa, atenção, pé esquerdo, a bola contra Leão, defendeu, voltou, gol! Geraldo, que estava contundido, caído, levantou-se rápido em decisão da defesa do Palmeiras. Depois do chute de Vladimir, a defesa de Leão. A sobra para Geraldo, que entrou resoluto para a direita. A festa do Morumbi, a rede Tupi mostra, Corinthians 1-0. E agora, meus amigos, vamos para o terceiro turno do Campeonato Paulista, né? Já estavam lá o Botafogo e o Corinthians, pois venceram o primeiro e o segundo turno, né? Faltavam 6 equipes para completar as 8 que jogariam o terceiro turno. Então, bora conferir como foi o terceiro turno. No terceiro turno, os participantes são esses aí, né? O Botafogo, campeão do primeiro turno, o Corinthians, campeão do segundo, mais os 6 times com a melhor campanha, juntando os 2 primeiros turnos, tá? Que foram Palmeiras, São Paulo, Ponte Preta, Guarani, Santos e Portuguesa. Esses 6 clubes tiveram a melhor campanha jogando o primeiro e o segundo turno e se classificaram para o terceiro. E tá aí a classificação final desse turno. Os times jogaram entre si, porém divididos em 2 grupos. No grupo A, a Ponte Preta ficou em primeiro e o Corinthians em primeiro do grupo B. Então Ponte Preta e Corinthians, sendo os líderes dos seus grupos no terceiro turno, se classificaram para a grande final do Campeonato Paulista. E tá aí os jogos do Corinthians no terceiro turno, conseguindo vencer Palmeiras, Botafogo, Portuguesa e o São Paulo, e o Corinthians liderou o seu grupo e garantiu vaga para a final. E agora eu quero que vocês confiram aí algumas vitórias do Corinthians no terceiro turno. Vitória contra o Palmeiras, a Portuguesa, o São Paulo, vitórias que garantiram o Corinthians na final do Paulista. Confira aí. Clássico, Zé Maria levanta, Jair e Vaguinho disputam no alto, Palhinha fica com a sobra e é derrubado por Jair. Pênalti assinalado por Oscar Escôfaro, árbitro campineiro. O Beto, Fuscão e o Pires reclamaram. Zé Maria, olha aí, bate e faz em Emerson, Leão, 1-0 pro Corinthians. Essa não dava mesmo, Leão, de pênalti não dá pra fazer milagre. Segundo tempo, Palhinha avança pela esquerda e acaba sendo derrubado pelo loirinho Ivo Ortmann, o volante que foi do América do Rio. Até outro dia era técnico nos Estados Unidos. Falta, o ponteiro Romeu cobrou e Vaguinho tocou de cabeça no canto direito do Leão. Mas como o Leão toma gol no gol da Band, hein? Dia 18 de setembro de 77 no Morumbi. Corinthians 2, Palmeiras 0. A Luz é a penúltima adversária do Corinthians antes das finais. Geraldão Manteiga faz o gol salvador, 1-0. Corinthians, primeiro gol, Geraldo. A defesa da Portuguesa também está no ritmo lento, como toda a equipe, por sinal. Saída em falso, Geraldo tocando. Última rodada do terceiro turno. O Corinthians vence o tricolor, 2-1. Lançamento longo para Geraldo. Olha aí a chance. É gol! Geraldo de cabeça. Boa abertura para Geraldo. Situação normal. Sai de Bezerra. Ainda Geraldo. Pela esquerda, Romeu. A chance é boa. Atenção. É gol! Romeu, número 11. Vai tentar a cambalhota. Agora sim. Gilberto. Olha a chance do Serginho. Pode marcar e marcou. A bola não entrou. A bola não entrou.
A bola realmente não entrou. Eu estava próximo à jogada, ela não entrou, mas o Scofaro validou o gol do São Paulo. E agora chegamos finalmente à final do Campeonato Paulista, Corinthians contra Ponte Preta, né? Segundo o regulamento, seria no mínimo 2 jogos a final. O time que chegasse a 4 pontos primeiro seria campeão. Lembrando que na pontuação, 2 pontos era por vitória, 1 ponto empate e 0 por derrota, tá? Então, quem chegasse a 4 pontos, ou seja, 2 vitórias, seria o campeão paulista, né? Porém, segundo o regulamento, a equipe de melhor campanha do campeonato já começaria a final com 1 ponto, tá? Já começaria com essa vantagem. E o Corinthians chegou na final com a melhor campanha, tá? Então, o Corinthians já inicia a decisão com 1 ponto, né? Com essa vantagem. E a Ponte Preta com 0, tendo que correr atrás. Então, vamos falar sobre a final do Campeonato Paulista. Bora falar sobre o primeiro jogo, né? Então, tá aí o primeiro jogo, galera. No dia 5 de outubro, Ponte Preta 0, Corinthians 1. Gol do Palhinha. Pois é, o Corinthians venceu o primeiro jogo. O timão foi escalado com Tobias, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo, Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Palhinha, Geraldão e Adãozinho. O Lance entrou no jogo também. Oswaldo Brandão era o técnico do Corinthians. Então, meus amigos, era o seguinte: vitória valia 2 pontos. O Corinthians já tinha 1, certo? Então, conseguindo essa vitória por 1-0, já tinha 1, conseguiu mais 2, então o Corinthians somava 3 pontos na final, tá? 3 pontos contra 0 da Ponte Preta. A Ponte, para ser campeão, precisava vencer o segundo jogo e o terceiro. E o Corinthians, com um simples empate no segundo jogo, seria campeão paulista, pois chegaria a 4 e conseguiria o mínimo para ser campeão, né? Então, eu quero que vocês confiram o gol do Palhinha, o gol que decidiu o primeiro jogo para o Timão. Confira o gol do Palhinha. Hora da Fiel sonhar. Primeiro jogo da decisão. Corinthians e Ponte. A sorte parece estar com o Timão. Palhinha, sem querer, 1-0. Bateu no goleiro, na testa dele, é inacreditável. 13 minutos, Corinthians 1-0. É a sorte do Corinthians. E é isso, meus amigos. Primeiro jogo, 1-0 Corinthians, gol do Palhinha, né? O Corinthians somando 3 pontos. 1 ponto por ter melhor campanha, mais 2 pela vitória contra a Ponte na primeira partida. 3 pontos contra 0 da Ponte Preta. A Ponte, para ser campeão, precisava vencer o segundo e o terceiro jogo. E o Corinthians, com 1 empate no segundo jogo, era campeão paulista, né? E no segundo jogo, ficou marcado uma coisa histórica no estádio do Morumbi. Pois é, mais de 140 mil torcedores lotaram o Morumbi para ver o segundo jogo da final. E até hoje é o recorde de público no estádio. Pois é, Corinthians e Ponte Preta, o segundo jogo da final de 77. Até hoje é o público recorde do estádio do Morumbi. Porque os corintianos da época estavam na expectativa de finalmente soltar o grito de é campeão. E com um simples empate, já garantia o título, né? Então, tava no papo e tava todo mundo confiante que seria campeão dessa vez, até com um simples empate. Porém, infelizmente, as coisas não deram muito certo nesse segundo jogo. Vamos falar sobre ele. E tá aí, meus amigos, o segundo jogo da final acontecendo no dia 9 de outubro, né? E, infelizmente, o Corinthians perdeu esse jogo 2-1 para a Ponte Preta. Vaguinho fez o gol do Corinthians, Dicá e Rui Rei marcaram para a Ponte Preta, né? Então, com essa vitória, a Ponte iria para 2 pontos na decisão. E o Corinthians teria 3, tá? O Corinthians, que foi escalado com Jairo, Zé Maria, Moisés, Zé Eduardo, Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Palhinha, Geraldão e Romeu. Oswaldo Brandão era o técnico do Corinthians. Adãozinho e Vaguinho entraram no jogo, né? Então, com essa derrota, a decisão
ficaria para o terceiro jogo, o Corinthians tendo 3 pontos e a Ponte indo agora a 2 pontos. E agora vocês podem conferir aí o segundo jogo da final, os gols de Corinthians 1, Ponte Preta 2. Confiram aí. Geraldo, Vaguinho, a posição é normal, Vaguinho, atenção, caiu Carlos. Corinthians. Primeiro gol no Morumbi. Vaguinho. Se há mais próximo do gol ou não. Vamos ver. Bateu. Ponte empata o jogo no Morumbi. Cobrança de falta de Zica. É um mestre nessa cobrança. Vanderlei. Arrisca de longe. Rui Rei preparou, bateu. Segundo gol da Ponte. Rui Rei. E é isso, galera. Chegamos ao terceiro jogo decisivo. Corinthians e Ponte Preta, certo? O Corinthians, que precisava de uma vitória simples para ser campeão. A Ponte Preta também. Se terminasse empatado, iria para a prorrogação. Se empatasse também na prorrogação, o Corinthians, tendo a melhor campanha, seria o campeão paulista, tá? Porém, não precisamos de prorrogação, porque ele, Basílio, decidiu e o Corinthians conseguiu vencer. Vamos falar sobre esse terceiro jogo. E tá aí, galera, o terceiro jogo, o decisivo, o jogo do título. No dia 13 de outubro de 77, Corinthians 1, Ponte Preta 0, gol do Basílio, Corinthians conseguindo o título paulista. O Corinthians, que foi escalado com Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir, Vladimir, Russo, Basílio, Luciano, Vaguinho, Geraldão e Romeu. Oswaldo Brandão era o técnico do time campeão paulista de 77. E agora eu quero que vocês confiram o gol de Basílio e também o apito final do árbitro. Corinthians campeão paulista de 1977. Garotão Zé Maria, está autorizado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por 2 homens, correndo pro pedaço Zé Maria, confusão na boca do gol, tentou Basílio de cabeça, tentou Vaguinho lá atrás, de cabeça Vladimir do zagueiro, tentou Basílio. Dona Rita torcendo do meu lado, esposa de Russo. Dona Luzia, esposa do Romeu. Termina o jogo! Festa do Brasil! Festa do povo! Festa do povo! Festa do povo! O povo tem o direito de empolgação! O Corinthians é campeão! Eu estou ao lado do povo! Começa a maior manifestação popular! Você enche de felicidade a alma desse povo, Corinthians! Você arrasta um turbilhão de emoções! Você carrega o maior sentimento de um povo. Corinthians, você é vida. Você é a alma e a razão de ser desse próprio povo. Terminou o jogo histórico. Terminou o jogo histórico e vai começar a maior comemoração popular do país. Vai começar a maior comemoração. O povo invade o Morumbi. Olha o tremular festivo das bandeiras brancas e pretas que se transformam no maior colorido do espetáculo desta terra. A Globo garante! A Globo garante! A Globo garantiu! A Globo garantiu! O Corinthians é campeão! E é isso, meus amigos. Corinthians conseguindo o título, 1-0. Uma emoção tomando conta no estádio, nos arredores do estádio do Morumbi. São Paulo literalmente parou naquele 13 de outubro. Pois é, Basílio decidindo e o Corinthians finalmente, após 23 anos de jejum, conseguiu o título paulista, né? Mas antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar para vocês alguns números do Corinthians naquele campeonato. Confira aí.
E tá aí, meus amigos, o Corinthians ao todo jogou 48 jogos, isso mesmo, 48 jogos para ser campeão paulista. Conseguiu 30 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Marcou 73 gols e tomou 38. Essa foi a campanha, os números do Corinthians campeão paulista de 77. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o regulamento maluco daquele Paulistão. Eu espero que eu tenha explicado tudo direitinho pra vocês, tá? E vocês viram que esse campeonato, meu Deus, o campeonato longo, né? Hoje, pra ser campeão brasileiro, precisa de 38 jogos. Naquele campeonato, 48 o Corinthians disputou, né? E atualmente, para ser campeão paulista, precisa de 16 jogos. Naquele ano, era o triplo de jogos que o Corinthians fez para ser campeão, né? Pois é, épocas diferentes, campeonatos diferentes. Hoje, o Paulista acontece no primeiro semestre, né? Naquela época era o ano inteiro praticamente de campeonato, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham entendido sobre aquele campeonato, toda a campanha que levou o Corinthians a mais um título paulista, talvez o mais importante e histórico de todos. Talvez não, é o mais histórico de todos, né? E é isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto! Valeu, é nóis e vai, Corinthians!